O meu testemunho é para trazer esperança, né, do que o Senhor fez na minha vida. Tudo começou, né, com a minha mãe. Ela, com menos de 14 anos, o meu avô negociou ela, né, vendeu ela para um homem muito mais velho. E nessa negociação ela foi vendida, era um casamento, ela não sabia. E nesse relacionamento que ela foi negociada, ela teve 3 filhos, né? E chegou um dado momento era muito sofrimento e meu avô trouxe a minha mãe de volta. E isso tudo se passou na Bahia, há mais de 70 anos atrás. E quando meu avô trouxe a minha mãe de volta, os meus irmãos ficaram na fazenda onde ela vivia e ela foi colocada num ônibus para São Paulo para se virar sozinha. Mas ela precisava buscar os filhos e ela buscou os meus irmãos. E buscando meus irmãos, ela deixou o meu irmão caçula com os meus avós. E aí ela seguiu a viagem com os meus 2 irmãos mais velhos. E aí ela chegou em Santos e aí ela foi tocar a vida dela com 2 crianças, sem conhecer nada, uma menina do interior da Bahia, sem conhecer nada. E lá em Santos, ela chegando em Santos, ela conheceu um homem que assumiu os meus irmãos, registrou eles. Eles viveram juntos durante um tempo, também foi uma vida de bastante sofrimento. Ela apanhava muito, foi muita dor e ela acabou se separando desse homem. E nesse meio tempo apareceu o meu pai. E aí meu pai apareceu e ele era um homem casado, eles começaram a ter uma relação, né, extraconjugal, né, e nesse meio tempo a minha mãe engravidou. A minha mãe engravidou e ela ficou muito preocupada, porque ela falou, quem que vai ficar com essa criança? Eu não vou poder cobrar dele que se case comigo. Então foi quando ela pensou em tirar a criança. Então ela foi numa mulher que já estava acostumada a fazer aborto, que conhecia, e foi tentar fazer o aborto. E ela tentou a primeira, não deu certo, a segunda, a terceira, a quarta. Na 5ª tentativa, quando ela tentou a 5ª tentativa e não funcionou, a mulher virou para ela e falou assim, vai para casa, vai ter essa criança, Deus tem algum propósito na vida dessa criança. E essa criança era eu, né? E aí eu cresci, né? Fui crescendo, minha mãe me teve no hospital ainda, ela não sabia o que fazer comigo e ela foi procurar o meu pai, porque ela falou assim, eu não posso criar essa menina sozinha. Eu nasci muito doente devido às tentativas de aborto, fiquei internada na UTI e o médico falou para ela, você procure um lugar para ela ficar quando ela receber alta, porque ela precisa de cuidados. Então foi quando a minha mãe decidiu procurar o meu pai. E procurou meu pai e falou, olha, a menina está no hospital e ela precisa de cuidado, você precisa cuidar dela. Foi quando meu pai resolveu contar para a esposa dele que ele tinha uma outra mulher e que essa outra mulher tinha uma filha. E que a esposa dele precisava ajudar ele a cuidar dessa filha. E a esposa dele perdoou o adultério dele e decidiu cuidar de mim. E a minha mãe me levou para a casa dele, do meu pai, e os dois, ele e a esposa, começaram a cuidar de mim. E cuidaram de mim até os meus 8 meses. E a minha mãe ia me visitar, ela permitia que a minha mãe fosse me visitar na casa deles, dava café para minha mãe, e a minha mãe cuidava de mim, ia lá me ver e ela cuidava de mim. Até que um dia minha mãe percebeu que eles iriam me registrar no nome deles, o nome do meu pai e o nome da esposa dele. Eles iam me registrar, que até então ainda não tinha sido registrada. E aí, quando minha mãe percebeu que eles iam me registrar, numa dessas visitas, ela me pegou, me embrulhou numa coberta e fugiu comigo. E fugiu para o Rio de Janeiro, interior do Rio. E chegando no Rio de Janeiro, lá no interior do Rio, que é uma cidade que se chama Vassouras, ela conheceu, né, o tempo passou, e ela conheceu o meu padrasto, né, que eu chamo de pai, que é o meu pai-drasto. E a partir daí,
da parte da minha mãe chegar no Rio de Janeiro comigo, muitas coisas aconteceram. Foram muitos sofrimentos. Foram abusos, sofri abuso, tinha muita rejeição, um sentimento de rejeição muito forte em mim, devido às tentativas de aborto. A minha saúde ficou muito comprometida, fiquei muito doente, tomava remédios fortíssimos. Isso me gerou muitos traumas. Tive muita dificuldade de relacionamentos. Eu perdi totalmente a noção, passei a não acreditar na instituição família. Eu não acreditava que uma pessoa poderia se casar e ser feliz. Eu não acreditava em casamento, eu não acreditava nas pessoas. Eu tinha muita dificuldade de ter amigos, de ter relacionamento. Eu era uma pessoa muito triste, eu não sorria, eu não tinha alegria. E com tudo isso, com todo esse sofrimento, todas essas coisas que foram passando, eu morei em colégio interno dos 7 aos 12 anos. Então, tudo isso me gerou todas essas coisas, né? Esses traumas, essas tristezas. E até que um dia, com 9 anos de idade, eu conheci o Senhor Jesus, eu conhecia Jesus. Eu fui apresentada a Ele. E naquele dia, nos meus 9 anos, quando a minha professora de escola dominical, que eu fui numa igreja, numa escola dominical que a minha mãe foi, e a professora falou, se você aceitar esse Jesus, Ele vai estar com você para o resto da sua vida, e Ele vai cuidar de você, e Ele vai estar do seu lado quando você tiver medo. E aquelas palavras entraram tão forte no meu coração que quando eu percebi que esse Jesus faria isso por mim, eu fui na frente, ajoelhei e aceitei Ele como o meu único suficiente Salvador. E naquele dia começou o processo de cura, porque eu tinha o meu melhor amigo, que era Jesus, do meu lado, e aí Ele começou a curar. Começou a curar essas tristezas, Ele começou a curar todo sentimento de rejeição, eu não me sentia rejeitada por Ele. E durante esse processo, né, que eu fui recebendo a cura de Deus, que eu fui crescendo e fui entendendo quem era Jesus, e Ele foi trabalhando na minha vida, ainda eu tinha aquela preocupação, aquela aversão à família. Eu achava que eu não teria um bom casamento, um bom marido, eu achava que a instituição família era falida. Até que um dia, né, o Senhor trouxe para o Rio de Janeiro um rapaz goiano, e o Vinícius foi parar lá na minha cidade. Cenas dos próximos capítulos, tem que ouvir o testemunho dele para saber como que ele foi parar lá, mas foi de uma forma muito linda. O Senhor levou ele para ficar na casa dos pastores da minha igreja. Eu estava na igreja, eu era vice-líder de jovem, estava congregando, e ele chegando lá em Vassouras, a gente se conheceu, nós ficamos amigos, e ele me pediu em namoro. Quando o Vinícius me pediu em namoro, eu não esperava isso, eu não estava esperando que ia rolar um relacionamento ali, mas Deus tinha colocado ele no meu caminho, porque ele foi o grande ajudador. Ele foi o homem que Deus levantou para cuidar de mim, para ser o meu auxiliador, eu ser auxiliadora dele, né, mas para ser o meu sacerdote. Eu precisava de um homem que me assumisse, que fosse o meu sacerdote, cuidasse de mim. E o Vinícius foi tudo isso. E o Senhor me deu, ele acreditava muito, ele veio para o relacionamento comigo acreditando muito na instituição família. Então, mesmo quando eu me casei com ele, eu não achava que que eu poderia ter um bom casamento, apesar de amá-lo e querer muito isso. Mas aí, logo recém-casados, nós fomos convidados pelo nosso pastor para fazer um treinamento. E quando nós fomos saber, era um treinamento para ser líder de curso de casais. E aí começou todo o processo. Aí eu fui entender sobre aliança, eu fui entender sobre perdão. Aí eu realmente fui entendendo todo esse processo do que é um relacionamento quando Jesus está dentro dele, né? Quando as pessoas têm um compromisso com Jesus. E aí, sim, o Senhor foi restaurando.
Eu não tive grandes problemas, porque o Senhor alcançou o meu casamento, me alcançou ainda recém-casada, né? Nós começamos a trabalhar com casais e quanto mais a gente tentava ajudar os casais, mais a gente era ajudado, né? Então o Senhor trouxe a convicção de que realmente o que é uma família. Para mim, eu achava que eu nunca seria uma boa mãe, e Deus me deu uma filha maravilhosa, e o meu relacionamento com ela hoje é outro relacionamento, né? A minha filha se casou, hoje ela é uma pastora, né? E assim, tudo mudou. Deus fez muito mais além do que eu imaginava. Eu, como achava que eu não conseguiria nem ter um casamento, eu tive um casamento, eu tenho uma filha linda, um genro maravilhoso, um neto maravilhoso, lindo, e o Senhor transformou tudo isso em bênção. Então, o meu maior medo se tornou hoje o meu maior propósito. Hoje eu trabalho com famílias, né, com restauração de família. Então, o versículo chave para mim, que eu falo que é o meu versículo, é Isaías 58, 11 e 12. Fala que o Senhor te guiará no deserto, né? E fala também que você será restauradores de ruínas antigas, reparador de brechas. Então, eu entendo que o Senhor deixou que eu sobrevivesse às 5 tentativas de aborto, para que hoje Ele pudesse me usar para reparar e tampar as brechas que foram abertas, né? Então, eu vejo isso hoje assim como uma esperança. Quem diria que com toda essa história, né, com tudo isso que eu passei, eu poderia ter uma família, eu poderia estar lutando por famílias hoje. Então, como eu falei no comecinho, né, o meu objetivo é trazer esperança para vocês. Então, saiba que Jesus pode mudar tudo e fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Porque eu tenho uma família além do que eu imaginei, muito melhor do que eu pensava, né? O presente que Deus me deu, Deus mudou totalmente a minha história, totalmente. Eu tenho uma outra história, eu sou uma outra Lília, depois que o Senhor entrou e todo o processo de cura aconteceu na minha vida, né? Eu passei pelo Veredas, foi tremendo. O que Deus fez na minha vida ali no Veredas foi, sim, Ele me trouxe uma palavra, ele se revelou a mim ali. Ele me mostrou quem realmente eu era e por que os abortos não funcionaram. Então, há esperança para vocês, mulheres, para você que acha que está tudo perdido. Não, há esperança. Eu creio, eu vejo e eu sou prova viva disso. Há esperança.